alegria para nós estarmos aqui no Joana d'Arc, na conclusão da obra A Gênese, que é o capítulo 18, porque Allan Kardec, o que é os tempos são chegados, né? Os tempos são chegados. Mas o que é esse final dos tempos? Na verdade, é uma mudança moral da Terra. Pode acontecer algum cataclismo, algum fenômeno natural? Nós estamos assistindo, não é? E penalizadíssimos com a gravidade disso na nossa nação. Não é? Poucas vezes nós tivemos coisas tão graves, tão de tamanha repercussão quanto o que está acontecendo atualmente no Rio Grande do Sul. E que está comovendo a América Latina, está comovendo os nossos irmãos vizinhos, dando um exemplo, um modelo para nós de fraternidade, inclusive aqueles que nós praticamos no passado. Ali o Paraguai, enfim. O que ocorre? Essa transição, ela é perturbadora. Então nós temos que parar de ficar iludido com isso. A vida está muito difícil, está, mas nós não caímos de paraquedas aqui. Nós não estamos errados nessa encarnação. Não estamos errados nessa encarnação. A transição também de tecnologia, em 50 anos, não vai haver vestígio. Vejam bem, do ponto de vista material e tecnológico, a gente praticamente não vai ter vestígio do estilo de vida que nós temos hoje, com os robôs presentes, enfim, automóveis sem a gente ter que guiar, e a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente pode até tentar estimar. Agora, em 50 anos, desencarna quantos por cento da humanidade vai desencarnar em 50 anos? Quantos por cento da humanidade? Uma criança que nascer hoje, se ela viver 100 anos, em 100 anos a humanidade inteira foi substituída. E é isso que o capítulo 18 fala para nós, lá na regeneração sobre a regeneração. Não vai ter aquela de ter que esperar melhorar. Não, vai substituir. Eu uso uma figura, eu acho que eu já até falei isso aqui, eu uso uma figura de que a Terra é como se fosse uma escola de primeiro grau, que vai até o 9º ano. E ela está deixando de ser de primeiro grau, ela está passando a ser de 2º grau. Então, para continuar frequentando essa escola, tem que estar no 9º ano. Se não tiver no 9º ano, vai ter que ir para uma outra escola de primeiro grau, concluir o 9º ano para poder voltar para o 2º grau. Ou, se for o 2º grau, para um curso de 3º grau superior. Então é uma questão, não é falta de amor de Deus, isso não é um castigo. Inclusive, nós estamos tão suscetíveis agora, tão suscetíveis, parece que as palavras que estão na codificação que os Espíritos empregaram, inclusive numa tradução tão purista da nossa língua quanto do Quilom Ribeiro, onde ele usa castigo, onde ele usa outras palavras, fica parecendo assim, há uma suscetibilidade, é um exagero de suscetibilidade. Nós precisamos, isso tudo é para achar encrenca, para embaraçar a compreensão, não tem nada disso. Em tese, se nós nascemos num lugar onde nós sofremos, é um tipo de castigo. É um tipo de dificuldade que nós somos levados a enfrentar com um objetivo pedagógico, educativo, para o espírito. Então, não pode usar a palavra castigo. Tem uma outra palavra, na sociedade em que estáis condenados a viver. Gente, como é que Deus condena a gente a viver? É a lei de ação e reação. Somos nós mesmos que nos condenamos. Tem que parar com essa suscetibilidade e compreender o fenômeno, porque se a gente, isso está aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 917, 18, quando o egoísmo exacerba,
A pessoa que tem um mínimo de amor ao próximo, ao contato do egoísmo, ele se fere. Isso faz ele sofrer, ele choca com isso. Ou a gente vai pensar que as almas de escola ou de luz, ou as almas adiantadas que reencarnam na Terra para nos fazer adiantar, elas não sofrem com esse estado de coisas. É lógico que sofrem, nós sofremos. Porque há progresso. Então é claro que nós temos que perceber que a transição, o aspecto perturbador da transição, é exatamente porque é transição. Aí fala assim, porque aí o Apocalipse, porque as últimas encarnações. Eu entendo que Deus é amor, Ele vai dar oportunidade para os espíritos que são rebeldes. A gente vai para a escola, se a gente pegar uma sala de aula, tem 40 alunos, 7 são nerds, ótimos, 7 são péssimos bagunceiros, 14. Quer dizer que aí sobram 26, que é mediano. Às vezes vai pelos nerds, às vezes vai pelos baguncentos. Assim é a nossa escola, terra, a sala de aula nossa, as sociedades, os continentes, os países, as culturas. Então é claro que aí tem os que puxam o progresso, tem os que retardam o progresso, porque se for pensar bem, 7 ruim numa sala atrapalha todo mundo a aprender. Atrapalha. Se não for positivo mesmo, a gente não progride dentro da sala, não. Não progride, não. E atrapalha a sala. Então, qual que é a nossa atitude, então, como espíritas nesse processo? Primeiro, entendendo o ambiente que nós estamos. Esse ambiente é perturbador? É. Mas o quanto eu perturbo o ambiente? Porque eu sofro a perturbação do ambiente. Mas eu sofro a perturbação e perturbo? Bom, aí já está errado. Porque aí eu preciso aplicar o conteúdo espírita que nós temos. Esse conteúdo espírita, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, é a última pergunta. Jamais o bem reinará na Terra? E aí ele dizia, claro que o bem vai reinar na Terra, quando na Terra reinar homens e mulheres de bem. Mas então, se nós estamos nessa perturbação, é porque é muito diverso o grupo de espíritos. Agora, nós que recebemos o esclarecimento, precisamos contribuir com esse processo de iluminação. Nós temos que parar com essa ilusão de que a gente não é construtor do nosso futuro. Acabou de falar para nós aqui que nós é que somos o construtor do futuro. A gente fica entregando para o Dr. Bezerra, entregando para o professor Arius, entregando para todo mundo, mas hoje quem está encarnado somos nós. Eles já desencarnaram, eles já estiveram aqui e eles sabem muito bem que não é simples a encarnação. Nós temos que preocupar com a reencarnação. Quem disse que reencarnar é fácil? A gente tem que ter mais medo de reencarnar do que de desencarnar. Por quê? Exatamente porque o corpo físico ele perturba a nossa percepção do espírito desencarnado, que é essa percepção integral, a percepção espiritual, a visão de futuro. No corpo físico, qual o futuro que a gente vê ali? Já de trás da parede eu não vejo. Eu posso inferir. Alguém pode me narrar. Mas no mundo espiritual, não. No espírito desencarnado, quando ele recebe a orientação, quando ele recebe o conhecimento e ele desperta, ele vislumbra a felicidade que é prometida. Porque no mundo espiritual é o mundo real. Então ele vislumbra, então ele fala, não, pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar nesse mundo de expiação e prova ali, que está indo para a regeneração, porque isso vai ser bom para mim. Foi o que nós fizemos. Só que quando a gente baixa aqui, aí fica, né? Aí começa, não, porque está difícil, não, porque isso, não, porque aquilo, não, porque... Mas no aluno não é assim. Todo aluno, quando começa a frequentar a escola, começa a reclamar. Reclama daqui, reclama de lá, reclama da prova, reclama do lanche, reclama da quantidade de dia letivo, do segundo turno, reclama de tudo. Então, na verdade, nós como espíritas precisamos então ter um pouco mais essa saída, desembaraçar dessas coisas que estão embaraçando
a nossa atuação livre de espíritas na nossa existência própria, nos levando a enfermidades, nos levando a perturbações espirituais, nos levando a uma série de coisas, e aí acaba que a gente ajunta e soma nas fileiras da perturbação, aí fica mais perturbado. E é claro que o passe espírita ajuda, o passe, a palestra espírita, então, nossa, tanto que o estudo da reunião pública é fundamental na nossa desobsessão. Então nós temos que aproveitar esse momento e lembrando as palavras de Jesus, né, quando ele diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Nós, João de Anjos fala, né, a gente não tem para afirmar Deus, mas não temos que negar o mundo. Então nós estamos encarnados, nós temos que viver num mundo como encarnados. Agora, nós sabemos que somos espíritos imortais, que é uma circunstância, e nós precisamos reparar, ao estudo aqui do céu e inferno, reparar o que nós já atrapalhamos aí para trás, nós já deixamos um monte de coisa bagunçada, e construir. Porque se a lei de ação e reação, então quer dizer que eu só vou ter coisa boa se eu fizer coisa boa. Não é? Se eu pensar bem. Então, se eu estou dentro de um processo perturbado e colhendo coisas negativas ou coisas que são difíceis para nós, em qualquer situação, não vou elencar uma situação, porque tem um monte de situação afligente, é porque isso é consequência. Olha, o que Kardec faz aqui, né, Zé Roberto, no Livro dos Espíritos? Vocês podem pegar, vamos estudar o Livro dos Espíritos? Vamos. Qual que é a pergunta 1? Que é Deus. Até na 9, vamos falar dos atributos de Deus. Por que Kardec pôs essas 9 perguntas ali? É porque se essas perguntas não tiver ali, não decidir para nós o que é Deus, não adianta as outras 1010. Não adianta. Para que eu vou estudar se aquelas 9 não entrar na minha cachola? Aí a gente espírita vai falar que Deus é caprichoso, por que será que Deus isso? A gente vai rezar e fica chamando a atenção de Deus. O senhor não está vendo o que está acontecendo? Mas lógico que ele está vendo. Nós é que não estamos, né? Nós é que não estamos. Então Deus é amor. Os atributos de Deus que estão aqui nas 9 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Que fenômeno! A gente lê aquilo e fala que isso resolve. Os evangélicos muitas vezes falam que a gente não fala de Deus. Fica falando de Jesus e de Kardec, mas não fala de Deus. Ora, como assim? E o Livro dos Espíritos começa colocando a gente numa relação íntima com o Pai. Ou mãe, não interessa, não importa. Não é? Ele põe a gente numa relação íntima com Deus. Nós somos, aí o Carl Sagan vai falar isso de outra forma, né, que nós somos poeira das estrelas. Gente, isso é fenomenal. Aí o Emmanuel vai falar para nós que nós somos, na origem, fótons. Aí o que Jesus disse? Brilhe a vossa luz. Quem sou eu? Tão apagadinho. Então larga de ser apagado. Trata de acender, ué. Eu não falei que a gente entra aqui e encharca de luz. Não é por minha causa, por causa do que está impregnado ali. Uma história de amor. Uma história de amor nessa casa. E essas mais, né? Então é claro que aí essa luz, ela já atravessa a gente, porque a luz, ela não se limita. Ela não se limita. Então essa luz, ela nos emprega, nos encharca. E se a gente fechar o olho assim, a gente fica imaginando a gente iluminado. De verdade, gente. Gente, de verdade isso. Brilhe a vossa luz.
O Emmanuel diz, sem ação, nada feito. Inutilidade. Aí, essa pergunta 1019 do Livro dos Espíritos fala para nós a respeito da transformação, que o bem reinará na terra, quando aí homens e mulheres de bem predominarem. Então vamos dar um jeito de predominar. Porque voltando um pouquinho, nós vamos ver na questão número 1000. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas, já desde essa vida, ou encarnada. Sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, ao estudo. Não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem cheio no seu orgulho, nem nos seus interesses pessoais, ou no seu egoísmo. Quer dizer que se não mexe no nosso orgulho, no nosso egoísmo, fraquinho. De que serve para a sua justificação que restitua, depois de morto, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo proveito? De que lhe serve privar de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outra? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? É meio aquela história, assim, mais ou menos aquela história, né? A pessoa chega e publica no jornal alguma coisa, uma blasfêmia, alguma coisa, ou então um escárnio sobre a gente ou sobre quem quer que seja. Depois vai pedir perdão particular. Não tem jeito aí. O negócio não funciona assim. Quer dizer, faz uma coisa em público e depois vai em particular pedir desculpa. Não tem esse negócio, volta em público e fala, olha, eu errei, o que eu falei é uma mentira. Então, a verdade que a gente vê aqui, que só o bem, então precisa de ação. Aí é claro que a gente vai ver que a gente precisa ter a coragem para cumprir o dever. O dever o Evangelho nos fala sobre isso, aquela lição do dever é fenomenal. É outra coisa, né? A gente vai ler aquilo, a gente quase que não quer ler, né? Você vai virar e falar assim, não quero ler isso, porque faz a gente 100 vezes mais responsável. E cumprir dever é a coisa mais difícil que tem. E nós temos só um dever? Tem um monte de dever. Tem um dever direto, que inclusive o Espírito fala, né? Eu não venho dizer dos deveres que as vossas profissões impõem. E o tanto de dever, porque é o tanto de papéis que nós desempenhamos. Na família, na sociedade, na casa espírita, tem um monte de papéis. Está vendo? A gente tem que ter mais medo de encarnar do que de desencarnar. Agora nós já estamos aqui. Não, e olha, isso eu ouço demais aqui no termo mineiro. Hein? Não, vou deixar para a próxima. Né? Sabe lá onde que é a próxima. Né? Onde e quando? Onde e quando? Que largar para a próxima o quê, gente? Vamos arregaçar as mangas e vamos tocar para frente. Aí voltando, vamos ali na questão 932. Os espíritos, né? Os espíritos respondem o quê? Kardec pergunta assim, por que o mal predomina? Por que o mal predomina? Vocês lembram dessa resposta? Porque os bons são tímidos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Então,
preponderarão como? Com atitudes coercitivas? Olha, eu não vou entrar nesse mérito, porque se a gente voltar um pouco mais aqui, vamos lá, quando fala da guerra, né? E lá quando fala da guerra, fala que vendo necessária a guerra, a faz com justiça, com humanidade. Não é com justiça, com humanidade. Ai, meu Deus. Não vamos mexer com isso aí, vamos ficar aqui para... Então tá. Os bons são tímidos. É essa história de, que isso aí, isso é tão pequenininho. Os Espíritos falam no Evangelho, careça de sentido essa frase, sou pequenino. Ninguém está falando para não ser humilde, porque a gente precisa ser humilde. Tem que achatar o nosso orgulho e o egoísmo. Acabou de ver que se não afeta o nosso egoísmo e o nosso orgulho, quase não tem valor. Mas ninguém é para sair frustrado daqui também não. Falar, meu Deus, o público veio, agora estou arrasado. Para com isso. Esse é outro pensamento obsessivo. Deixa disso. Então é claro que quando estes quiserem, preponderarão. A frase de Jesus não é brilhe a vossa luz? Ô gente, então brilhe sua luz. Larga de coisa, vai brilhar sua luz, seja o que for. Brilhe sua luz. É uma lanterninha, não interessa. Jesus diz, brilhe a vossa luz para que as vossas boas obras sejam vistas diante dos homens. Para que as vossas boas obras sejam vistas e resplandeça a face do vosso Pai que está no céu, não é a nossa face. Então a gente tem que ter consciência do bem, a gente tem que ter consciência do bem que se faz. A gente não faz inconsciente, a gente faz voluntariamente, na intenção do bem. Você quem fez isso? Foi eu que fiz. Nossa, como você é bom. Outro dia eu fui numa reunião do conselho da criança. E eu estou sentado ali aguardando assim, aí chegou uma pessoa de outra religião. E, o senhor que é o senhor Públio, agora eu sou senhor. Tem que ser, virei senhor. Aí você, senhor Públio. E começou, isso assim, não porque o senhor disse assim, não porque o senhor disse assim. Então, é o senhor, olha, eu não conheço essa pessoa que você falou aí. Eu não conheço essa pessoa, eu não sou essa pessoa, não. E aí a gente brincou ali um pouco de outra religião, essa pessoa. Mas fazem um trabalho, essa pessoa faz um trabalho extraordinário na linha da família acolhedora. Gente, e é um trabalho importantíssimo, né, de cidadania. E aí a gente tem que entender que o trabalho que a gente faz, e aí a responsabilidade, porque a cara da gente é a propaganda do negócio, fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu não sou perfeito. Não me peça santidade, porque eu não tenho. Agora, eu sou mais necessidade de estar na escola. Então as boas obras são para serem vistas, não para serem alardeadas, badaladas e pregar minha fotografia lá de modo algum. O trabalho é do bem, o trabalho é do Cristo, é do amor. Quem é que a gente representa? A obra do amor que está no Evangelho. Mas fazer o quê? Os 12 discípulos, eles viraram apóstolos e puseram a cara a bater. Mas eles eram os apóstolos. Gente, Pedro levou tanta burdoada assim no sentido da palavra, porque ele era impulsivo, assim, depois ele foi ficando maduro, ele aos poucos ele foi amadurecendo e percebendo, não é? Mas ele era um homem simples. Tá certo. Ele tinha lá, era um espírito que tinha aquela missão. Mas, nós não somos santos, mas nós estamos a caminho de ser. Ou essa não é a proposta de crescer, de evoluir? Quem andar mais, trabalhar mais, quem diminuir mais o seu egoísmo, o seu orgulho, vai estar mais na frente. É isso. Não é as minhas palavras aqui, eu falava bonito ou qualquer coisa assim, se é que tem alguma coisa nesse sentido. Não é isso. É o dever. Cumprir o dever. Vamos cumprir os nossos deveres. E é o seguinte, às vezes a gente prefere não se meter nas coisas, né?
Lá no Evangelho, para fazer a caridade, os Espíritos nos ensinam, no capítulo 13, parece, então diz assim, você mata a fome, mas depois você pergunta se não tem uma coisa que é mais profundo de se fazer. Ou seja, a gente amar aquela criatura, está certo que com o estômago atormentado, ele não vai ouvir pregação nenhuma, ou ele não vai ouvir conselho nenhum, ou ele não vai ter cabeça para raciocinar nenhuma direção. Assim nós. Então é claro que fazer o bem, quando os bons desejarem, eles preponderarão. Então não é fato, Jesus não aceitou ser chamado de bom, mas ele estava mostrando para nós como tem que ser. Então a gente não tem que aceitar também. E não é com falsidade, mas com gentileza, com um pouco jocoso, mas evitar isso. Mas Jesus não aceitou. Mas ele diz que os bons são tímidos. Ah, não vou me meter nisso não, porque isso vai na promotoria, isso vai na lei, isso vai não sei aonde, isso dá trabalho. O que não dá trabalho? Quer saber que não dá trabalho? Então, se não tiver trabalho, não tem progresso. Acabou de falar o Emmanuel que é ação. Não, mas eu não faço mal. Já está bom, eu não faço mal. Então vamos descer as perguntas. São lá da 932, vão lá para 642. Para agradar a Deus ou para preparar um lugar futuro, bastará ao homem não fazer o mal? Resposta: não. De jeitinho mesmo. Não. É necessário que faça o bem no limite das suas forças, porquanto será responsabilizado por todo o mal que advenha do bem que não fez. Está esclarecendo a gente. Nós precisamos receber isso tudo com amor, porque nós somos alunos rebeldes da sala de aula. Quantas vezes nós bagunçamos a sala? Ou a escola? Quantas vezes nós bagunçamos a sala ou a escola? Não é? Agora que a gente está tentando fazer um pouquinho de força para ser aplicado, tem outros baguncentos. Bom, e a gente não está perfeito, né? E a gente também tem as nossas derrapadas. Então vamos ficar firme, vamos perseverar na nossa tarefa, vamos amar a casa e a causa. A casa e a causa. Olha, dezenas de milhares de espíritos já contribuíram aqui, tanto encarnados quanto desencarnados. A proposta da casa é uma escola, é uma oficina, é um hospital. Então, vamos agir nas diversas situações, entendendo quem é que frequenta. Aqueles que são trabalhadores, um dia foram frequentadores. Então é importante a gente engajar, mas aqui dentro a gente se fortalece para servir lá fora, porque a gente é espírita 24 horas, 7 dias por semana. Não é só na sopa ou no estudo do ESE no sábado, ou qualquer outro dia, ou na sessão mediúnica, que é 1h30 por semana, para receber os espíritos. Gente, desobsessão é aqui, na reunião pública. Não é simples ouvir isso que está aqui, a pessoa que não está acostumada. Não é simples. Mas a gente vê a lógica desse raciocínio. Então eu preciso fazer o bem no limite das nossas forças. E a gente vai ser feliz do tanto que nós nos esforçarmos. Não é das forças, tem que fazer esforço. Esse esforço até um limite. E qual que é o meu limite? Enquanto a gente não chegar nele, a gente não sabe. Esse é o meu limite. Será? Enquanto a gente não chegar nele. Mas eu pergunto, se a gente não passar os limites, a gente progride? Porque se a gente chega no 9º ano e fala, não, aqui é o limite, para que ir para o primeiro colegial?
Ou para que ir para a faculdade? Ou para que fazer uma especialização ou mestrado? Para quê? E cada vez fica mais complexo. Então nós temos essa ilusão, a gente fica se mascarando a verdade para nós. E a verdade é luz. Quando a gente mascara a verdade, a gente fica na treva, porque a verdade é luz. Então, quanto mais a gente respira essa verdade, mesmo que contrarie os interesses pessoais nossos. Contraria. Eu quero ir para cá, mas estou vendo que não é para ir para cá. Eu sei que não posso ir para cá, então isso contraria o meu interesse. E é assim que há progresso. Porque aí a gente vai evitando, a gente vai... Então tá, eu não vou por aí não, eu vou por aqui. Aí por aqui eu tenho que fazer uma proposta diferente. Eu tenho que me inteirar melhor das circunstâncias. E assim a gente progride. A beleza da doutrina espírita é exatamente essa liberdade que ela nos traz para sermos felizes desde já, nessa encarnação, em plena provas e expiações, encerramento de provas e expiações, em plena regeneração, no iniciozinho. Isso é que é importante. O resto é problema de Deus, gente. Ué? Não, e não é? A gente fica aqui sofrendo para resolver o problema de Deus. O problema de Deus é de Deus. Nós aqui somos companheiros uns dos outros. Porque realmente o problema do mal é um problema do dom da escola. É um problema do Criador. Ele vai arrumar um jeito de solucionar isso, porque a escola foi ele que organizou nesse modelo. Agora, nós aqui temos condições de quê? Fazer o bem e substituir esse estado de coisas por baixo. Então, Deus ajuda a humanidade através do próprio homem. Agora, o que é complexo, porque aí a gente começa a sofrer e aí a gente recua, não atua. Por quê? Porque a gente fica desestimulado. Está tudo esbandalhado, né? Não deixa. Aí vem esse sentimento e esse pensamento de largar para a próxima existência. Dá licença. Quem é que sabe que vai desencarnar daqui a pouco? Ninguém sabe. Então, para com isso. Vamos nos armar, encher os nossos pulmões materiais e espirituais dessa luz e trabalhar, fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso máximo. E o máximo é assim, eu cheguei aqui, não, eu consegui mais, então vai. Porque a gente vai de máximo em máximo subindo os nossos limites. Ninguém está falando para desequilibrar, né? Claro que vamos ter equilíbrio. E aí a doutrina faz o seu papel, que é nos ajudar a progredir e a transformar a humanidade. Porque nós vamos ser trabalhadores dessa última hora. Mas quantos minutos falta para a última hora terminar? Porque a parábola tem 2000 anos que está falando que é os trabalhadores da última hora. Hora é 60 minutos. Olha, então lá na parábola, chegou às 5 horas, trabalhou até às 6, o moço veio, pagou. Aí veio os outros lá achando que ia receber um tantão, depois o homem teve que ser duro com ele, falou, peraí, eu não combinei com você que era essa moeda o dia inteiro, então tome até logo. Para eles lá eu dou quanto eu quiser. Olha, está vendo como é que o problema é de Deus? Eu dou para ele quanto que eu quiser. E é verdade. Isso vai depender do quê? Do quanto a quem chegou na última hora. Está faltando só 1 minuto para terminar a última hora nessa figura da parábola, né? Não interessa, então vamos chegar no último minuto e vamos fazer mais do que quem ficou 1 hora inteira. E ninguém está falando para largar a vida material e ser Francisco de Assis. Não é isso. Nós estamos falando de sermos espíritas no nosso trilho. Sem loucura, sem desespero, mas nós estamos falando em deixar que o Espiritismo faça o seu trabalho em nós. A gente amar a casa e amar a causa do bem.
brilhe a vossa luz, para que as vossas boas obras sejam vistas diante dos homens e resplandeça a face do vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, eu pensava errado, eu falei, gente, ele está indo para o matadouro. E o Emmanuel, pô, não é assim não, pô. Emmanuel disse, não. Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, porque ele sabia que o trabalho que ele ensinava os discípulos era de amor, era de obediência, era de renúncia, de abnegação. Então ele queria que eles ensinassem isso aos lobos. Eis que vos envio como ovelhas. Não é para chegar lá e os lobos para atacar e assassinar todo mundo. Não é isso. É para a gente ser quem somos, ser como seguidores de Jesus. Não ter vergonha de ser seguidor de Jesus. Agora, eu sou imperfeito mesmo. Ah, você que é lá, isso é espírita. Sou sim, senhor. Ah, mas então isso aqui assim, tal. Sim, senhor. Sou imperfeito, mas sou espírita. O Evangelho é o nosso guia e modelo. Jesus é o nosso mestre. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, de certa forma, nós participamos da sociedade. E precisamos levar. Não que a sociedade seja um lobos, não. Porque tem muita gente melhor do que nós. Tem muita gente que não vai em religião e é tão homem de bem ou mulher de bem, melhor que nós. Então, a gente precisa estar conectado com o propósito do Espiritismo, com o Cristo que é o nosso Mestre e o Pai que é amor. Nós estivermos nessa linha, ninguém nos segura. Que nós possamos ser felizes. Deus abençoe vocês.